Na aula de hoje, nós vamos ver as propriedades periódicas. Nesta aula, especificamente, vamos trabalhar o raio atômico. Existem propriedades que são conhecidas como propriedades periódicas e propriedades aperiódicas ou não periódicas. As não periódicas, sem dúvida alguma, são aquelas propriedades menos importantes, porque elas vão o tempo todo crescer ou o tempo todo diminuir com o aumento do número atômico. É o caso, por exemplo, da massa atômica de um átomo. A massa atômica de um átomo, ela cresce à medida que o número atômico cresce. E sempre cresce à medida que o número atômico cresce. Já o calor específico, uma propriedade bem conhecida lá da física com vocês, ela diminui à medida que o número atômico aumenta. Perceba que aqui eu não estou fazendo nenhuma análise da propriedade calor específico. Apenas eu estou percebendo como ela varia com o aumento do número atômico. Então você está diante aí de duas propriedades aperiódicas. Propriedades aperiódicas ou propriedades não periódicas, elas ou aumentam à medida que o número atômico aumenta, ou diminui à medida que o número atômico diminui. Já as propriedades periódicas, essas sim, são muito mais importantes do que as propriedades aperiódicas. E elas, sem dúvida alguma, ganham uma proporção muito grande na hora da sua prova, seja do vestibular, seja do colégio, enfim. Propriedades periódicas realmente são aquelas que a gente vai precisar dedicar e investir um pouco mais de tempo. Essas propriedades, elas vão apresentar picos e vales, altos e baixos. Então, é um zigue-zague sempre o gráfico das propriedades periódicas. Perceba aqui que nessa propriedade em questão, que eu não sei ainda qual seria, eu vou perceber que tem um valor aqui grande para os elementos da família 7A, também chamado de halogênios, e um valor pequeno para os metais alcalinos. Então, existe ora um aumento da propriedade e ora uma redução da propriedade. Isso significa que essa propriedade aqui em questão, que eu não sei qual é ainda, ela é uma propriedade periódica. Ok? Muito bem. A primeira e única propriedade que nós vamos estudar nesta aula é o raio atômico. Essa aula ela se dedica a pensar sobre o raio atômico. E a pergunta que eu tenho que fazer para você é: como calcular o raio atômico de um átomo? Bem, esse cálculo do raio atômico ele é feito não no estado gasoso, e sim no estado sólido. Então, utiliza-se raio-x. Esse raio-x vai medir a metade da distância entre dois núcleos iguais. Então, eu vou pegar dois átomos iguais, eles têm uma distância entre um núcleo relativamente fixa. Eu vou pegar essa distância e simplesmente dividir por 2 e vou chamar isso de raio atômico, também conhecido como raio covalente. Muitas provas chamam o raio atômico também de tamanho do átomo. Não se esqueça disso. Raio atômico, raio covalente ou tamanho do átomo. Esse raio atômico, esse raio covalente ou o próprio tamanho do átomo tem uma unidade que deve ser entendida. E a importância da unidade é algo que a gente precisa compreender. Então imagine que eu queira medir a massa de alguém. Imagine que eu resolva subir na balança e o valor encontrado na balança é esse daí, 71,3. Espero que você não tenha dado risada do meu peso, porque alguém pode dizer assim: 71,3 o quê, Robinho?
toneladas? Arrobas? Não, maluco, 71,3 quilos. Se você não acredita em Robinho, paciência. Mas deve ser essa a minha massa mesmo. Brincadeiras à parte, não tem unidade aí nessa balança. Fica subentendido que são os quilos que estão aí mostrando. Mas precisava mostrar essa unidade. Mas olhando para os pés e percebendo que são pés humanos, deve ser a unidade mais adequada ao quilo. Aí você vai errar. Porque um carro geralmente é medido em toneladas. Mas como essa Ferrari é de fibra de carbono, ela está ainda na base dos quilos. É isso mesmo, velho. Pesa menos de 1.000 quilos, pesa menos de 1 tonelada. Já esse rapaz que está aí, isso, deve pesar alguns quilos, né? Com certeza. Se você gosta de mim, deve medir aí uns 70 quilos. E se você não gosta de mim, já deve passar aí dos 150. Paciência. Fato é, a gente tem aí uma medida em quilos para uma pessoa, uma medida em gramas para uma caneta, uma medida em miligramas para uma formiga, ou seja, é necessária uma medida ideal para se medir um determinado objeto. No caso do raio atômico, que é um valor muito pequeno, nós vamos usar medidas também muito pequenas, como o angstrom, que é 10 a menos 10 metros, como o nanômetro, que é 10 a menos 9 metros, como, sei lá, o picômetro, que é 10 a menos 12 metros. São unidades muito pequenas para medir o tamanho do átomo. Então, olhando para essa tabela, eu posso marcar o tamanho do átomo em picômetros, 10 a menos 12 metros. Vou medir de forma assim bem aproximada o raio com uma distância do centro até a extremidade. Medindo isso de forma bem aproximada, eu posso pegar os elementos, colocar em ordem crescente do número atômico. Então, na abscissa, eu vou colocar o número atômico, está aqui em inglês. Na ordenada, eu vou colocar o raio atômico medido em picômetros. E para cada elemento que eu colocar aqui, ó, eu vou medir o seu valor de número atômico e o valor do seu raio atômico medido em picômetros. Então vamos lá? Eu vou ter aí de raio e para o número atômico, no caso aí do hidrogênio, 37, e aí eu vou crescendo o hélio e assim sucessivamente. Perceba aqui que eu tenho valores que ora crescem e ora diminuem. Ora crescem, ora diminuem. Isso identifica uma propriedade periódica. Uma propriedade que apresenta picos e vales. Continuar seguindo aqui, eu vou ter uma região onde decresceu à medida que o número atômico aumentou. Ó, ele sai de 140 e chega em 70 à medida que o número atômico aumenta. Logo, à medida que o número atômico aumenta, o raio diminui. Haja vista que é um aumento da atração dos prótons pelos elétrons. Também vai acontecer, ó, quando eu saio de 157 e vou para 94. O raio diminuiu à medida que o número atômico aumentou. É uma tendência. No mesmo período, quanto maior o número atômico, menor é o raio atômico daquele elemento.
Porém, quando a gente vai numa família, num grupo da tabela periódica, a gente percebe que ele vem de 37 e chega até 196. Ou seja, o número que ele vai aumentando à medida que eu aumento o número de camadas do átomo. Então, na medida que eu desço na tabela periódica, há um aumento do número de camadas. E este aumento do número de camadas supera, inclusive, o aumento do número atômico. Então, eu posso concluir que, quando eu penso em uma tabela periódica, eu vou pensar em uma tabela periódica onde o raio cresce à medida que eu vou para a esquerda, ou seja, o número atômico diminui nos períodos e o raio cresce para a esquerda. Mas o raio também cresce quando eu vou para baixo, porque o aumento do número de camadas supera o aumento do número atômico. Então, de forma geral, o raio cresce como o raio cresce no número atômico em zigue-zague, em uma propriedade periódica. E essa propriedade periódica faz com que eu possa admitir que o raio cresce para a esquerda e para baixo. Por que o raio cresce para a esquerda? Porque para a esquerda diminui o número atômico, logo diminui a atração entre o próton e o elétron nas camadas. Por que o raio cresce de cima para baixo? Porque de cima para baixo o número de camadas aumenta e este aumento supera o aumento do número atômico. Vou repetir. Por que o raio cresce da direita para a esquerda? Porque da direita para a esquerda diminui o número atômico. E essa diminuição do número atômico, mantendo o número de camadas, vai fazer com que haja uma menor atração entre o próton e o elétron. Logo, a camada vai ficar mais longe uma da outra. E o raio, consequentemente, vai crescer. Por outro lado, quando eu desço na tabela periódica, de cima para baixo, eu aumento o número de camadas. E este aumento do número de camadas supera o aumento do número atômico. Ok? Raio iônico. Raio iônico é uma característica particular do raio atômico. Então, não existe um tópico raio iônico. Ele está dentro do raio atômico. O que o raio iônico é? Nada mais, nada menos. É quando alguém vira um íon, quando um átomo vira um íon. Esse átomo, quando vira íon, ele pode perder elétrons. E quando ele perde elétrons, o raio do átomo é sempre maior do que o raio do seu cátion. Perceba, do seu próprio cátion. Mas quando um átomo ele ganha elétrons, o aumento desse elétron faz com que o raio do ânion seja maior do que o raio do seu átomo. Mais uma vez, o raio do ânion é maior do que o raio do seu átomo. Raio iônico, eu tenho aqui o cálcio, e ao perder elétron vira cálcio mais, ao perder elétron vira cálcio 2+. Então aqui eu estou diante de um átomo que virou um cátion monovalente, que virou um cátion bivalente. Perceba que à medida que eu estou caminhando aqui, ó, e perdendo elétrons, o tamanho do átomo vai diminuindo. Logo, toda vez que eu perco elétrons, diminui o raio do iônico, né? Então, de novo, toda vez que eu perco elétrons, o raio iônico diminui. Quando eu formo um cátion, o raio iônico diminui. Mas quando eu tiver um ânion, perceba que aqui eu estou um átomo, aqui é um ânion monovalente, aqui é um ânion bivalente. O que está acontecendo com o tamanho? Ah, Robinho, o tamanho está aumentando. Porque à medida que eu vou ganhando elétrons, o tamanho vai aumentando. O raio do ânion é maior do que o raio do seu átomo. E o raio do cátion é menor do que o raio do seu átomo. Joia. Exercício de fixação, só para a gente poder se ligar. Considerando o grupo é família vertical, né? Grupo, linha vertical, ou família da tabela periódica, podemos afirmar que em relação ao raio atômico, Robinho, na família, na linha vertical, o raio cresce de cima para baixo. E esse aumento do raio, ele aumenta mesmo com o aumento do número atômico. Por quê? Porque a adição de uma nova camada supera o aumento do número atômico. E esse gabarito é o gabarito letra A. O aumento do número atômico devido ao aumento do número de camadas. Muito bem.
eu tenho aqui, Enem 2010. O cádmio presente nas baterias pode chegar ao solo quando esses materiais são descartados de maneira irregular no meio ambiente ou quando são incinerados. Diferentemente da forma metálica, os íons de cádmio 2+, são extremamente perigosos para o organismo, pois eles podem substituir o íon cálcio 2+, ocasionando uma doença degenerativa nos ossos, tornando-os muito porosos e causando dores intensas nas articulações. Podem ainda inibir enzimas atividades do zinco, que são extremamente importantes para o funcionamento dos rins. A figura mostra a variação do raio do metal e seus respectivos cátions. Se ele está falando de cátions, é porque perdeu elétrons. E pode perceber, o cálcio era 197, perdeu 2, ficou 100. O sódio era 191, perdeu 1, ficou 102, diminuiu. O cádmio era 152, ficou 103, diminuiu. O alumínio, 143, perdeu 3, 53, perdeu, diminui o raio. E o zinco, que perdeu também, ao formar um cátion, diminui o raio. Qual desses indivíduos aí apresentam tamanhos parecidos e cargas parecidas? Olhando para esses indivíduos que estão aí no quadro, no slide, melhor dizendo, aqueles que apresentam carga parecida é o cádmio, carga parecida também é o cálcio mais 2. Robinho, o zinco também tem carga parecida? Tem, mas os tamanhos do cálcio e do cádmio são muito parecidos. Ou seja, na hora que o organismo está sendo adicionado cádmio e no organismo está sendo adicionado cálcio, o organismo não consegue identificar com muita clareza, porque eles têm o mesmo tamanho e têm a mesma carga. Então, esse efeito pode causar uma dúvida no organismo, fazendo com que essa quantidade de cádmio vá para os ossos. É o que a questão vai falar com a gente. Então, vamos lá para as alternativas. Com base no texto, a toxidez do cádmio em sua forma iônica é consequência desse elemento apresentar baixa energia de ionização. Pô, Robinho, eu não sei nada disso aqui. Verdade, não te ensinei ainda. Possui tendência de atuar em processos biológicos mediados por cátions metálicos com mais 1 e mais 3. Será que é essa a carga aí do cádmio? Não, o cádmio tem aqui mais 2. Bora ver, letra C. Possuir raio e carga relativamente próximos aos íons metálicos que atuam no processo biológico, causando interferência nesse processo. Muito bem. Eles possuem raio e carga relativamente próximos. Esse é o meu gabarito. Gabarito letra C. Muito bem, gente. Essa é o nosso primeiro encontro das propriedades periódicas, onde nós aprendemos aqui raio atômico. Até o nosso próximo encontro. Beijão. Tchauzinho.